para mim, de verdade, traz muito resultado e eu vivo isso. É Eu sou Dorcas Marques e hoje eu vim aqui para te ajudar com esse assunto tão falado da compulsão alimentar, falado, mas ao mesmo tempo deixado um pouco assim no mundo obscuro. Então, vamos falar sobre isso. Você sofre de compulsão alimentar ou já sofreu? E o que é, né, compulsão alimentar? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Vou contar um caso muito interessante para você. No final, vou te dar algumas dicas sobre como lidar com isso ou quais especialistas você pode procurar. Fica comigo até o final desse vídeo e a gente vai bater esse papo. Bom, o caso que eu vou te contar é de uma mulher, né? Hoje uma mulher, mas lógico, começou na infância dela. Ela lidou com isso e vai lidar com isso durante a vida toda. Esse é uma parte do vídeo que eu vou deixar para o final sobre como que a gente vai lidar com a compulsão alimentar e encarar ela na vida. Então, uma mulher resolveu tentar entender o seu relacionamento com a comida e com os seus familiares, né? Resolveu então estudar sobre a mente humana. Em uma aula, ela estava estudando um escritor, né, de psicanálise, um teórico da psicanálise, o Winnicott. Se você tiver interesse de saber sobre ele, pode me perguntar aqui nos comentários, que eu te indico algumas literaturas dele, que são bem legais, tá? E ela estava nessa aula, onde a professora estava explicando, né, a vida desse teórico e também a linha de pensamento e de atuação dele dentro da psicanálise. E essa professora, então, começou a falar sobre a relação com o bebê, né, o bebê, a mãe e o bebê. E essa menina, essa mulher, né, essa moça, ela conta que ela não estava nem pensando na compulsão alimentar nesse momento. E a professora, então, começou a falar sobre as questões da maternagem, que esse autor fala muito disso, e da relação do olhar da mãe para o bebê, de como o bebê se sente parte do corpo da mãe ainda, e falando sobre todos esses aspectos, quando ela teve o que a gente chama de um insight nessa aula, uma iluminação. E a professora estava falando bem sobre a alimentação, como a alimentação vai influenciar a alimentação do bebê nessa fase, né, de bebê, dessa dependência que o bebezinho tem da mãe, como que ela influencia outras coisas na vida adulta. Então, ela teve um grande insight. E qual foi esse insight? A mãe dela, surda, né? Por muitas vezes ela começou a imaginar, poxa, peraí, a minha mãe era surda, como que ela fazia para poder me atender nas minhas necessidades, tanto de comida quanto de limpeza, de dor, né? Como que a minha mãe fazia? E ela então começou a tentar lembrar como que a mãe contava que fazia, porque a mãe dela ficou surda aos 21 anos, então ela falava muito bem e lia lábios, né? Então não conseguia ouvir, mas tinha essa habilidade. E ela então lembrou que a mãe dizia assim, que ela, quando ela nasceu, a mãe colocava horário, né, para saber, deixava ali um relógio próximo, né, para ficar de olho esperando aquele tempo para alimentá-la, né? Só que nessa aula a professora dizia assim, que esse bebê de até seus 3 meses em média, né, 3, 6 meses, ele não precisa ter hora para ser alimentado ainda. A necessidade dele é que vai dizer para a mãe qual é esse momento, né, de troca, de acalento, de alimentação. E ela se lembrou que a mãe dela fazia então esse horário, a cada 3 horas, né? Ou a cada tempo lá que ela escolhia, ela ia alimentar essa criança, menina ainda, né? Essa bebezinha. Então ela começou a imaginar, fala, peraí, teve um grande insight. Nossa, então quer dizer que a hora que a minha mãe vinha me alimentar, eu queria comer tudo que tinha, porque ela começou a desenvolver um aprendizado assim. Se eu tenho que comer na hora que ela vem me dar, então a hora que ela vier me dar, eu vou comer tudo que eu puder, para que eu não passe mais essa necessidade, que o bebezinho, ele tem necessidades ainda não ajustadas, né?
E ela começou, então, ela foi conversar com essa professora no intervalo da aula e chorou muito nesse dia. Ela teve um grande insight e ela também tinha uma relação conflituosa com a mãe, né? E ela então pôde compreender. Ela falou, poxa, é isso. E aí ela foi desenvolver isso em terapia, né? Mais aprofundadamente, e ela começou a entender, porque ela desenvolveu uma obesidade na infância, na adolescência e na vida adulta, e ela foi compreender, falou, poxa, peraí, então quantas vezes eu fiquei falando sozinha com a minha mãe, ela não me ouvia, não me dava atenção, quantas vezes eu chorei e não fui atendida, aonde foi gerando um grande vazio, que foi gerando essa compulsão, né? A hora que eu preciso ter conforto, eu como, e como bastante, que é para eu não ter mais essa necessidade. Então, ela entendeu que no caso dela, isso foi um fator que desencadeou, um dos fatores que desencadeou a compulsão alimentar, a busca pelo preenchimento do grande vazio, né? Bom, gente, essa moça, que hoje já não é mais uma moça, sou eu, né? Muito prazer. E realmente até hoje é muito emocionante para mim falar disso, porque a minha mãe realmente surda, né? Uma grande mãe, mas nós tivemos nossos desafios, né? Nesse relacionamento. E um dia eu posso falar melhor sobre isso, que isso que me levou para a psicanálise, e eu sou muito grata por isso, porque foi por esse motivo, né, pela própria psicanálise, que eu pude entender a minha mãe, entender a mim, perdoar minha mãe, perdoar a mim, né, entender que nem todas as expectativas que a gente coloca nos pais, elas vão corresponder, e um dia a gente vai falar disso, mas a compulsão alimentar, ela, ela, ela está sempre comigo, né, infelizmente eu tenho compulsão alimentar até hoje. Eu precisei fazer bariátrica. A minha mãe, desde pequena, me levou em nutricionista, academia, endocrinologista. Eu tomei remédio para emagrecer, mas eu sempre ia e vinha com o peso. E eu fiz bariátrica já há mais ou menos 20 anos. E eu fiquei bem magrinha. Hoje eu tenho um peso razoável. Eu não sou muito magrinha, mas também não sou mais obesa, mórbida como eu era. Mas eu luto constantemente e sei que eu sempre vou lutar com a obesidade e com a compulsão alimentar. Infelizmente, o meu cérebro aprendeu desde muito cedo que uma forma de compensar o vazio que eu sinto eventualmente, gente, todo mundo sente, tá? A comida é a forma mais rápida. Então, hoje, tendo esse entendimento, eu consigo lidar melhor com isso. Há fases em que isso está mais presente, há fases que está menos presente, há fases de consciência e há fases de não consciência, porque somos humanos e a vida ela tem fases, ela acontece como na natureza, né? Há fases de tempestade, há fases de bonança, né? Mas não é sempre tempestade, não é sempre bonança. Há fases neutras, segundo o filósofo Arthur Malara, meu filho. Então, eu queria dizer para você que dá para a gente lidar com isso. Agora, aquilo que eu prometi no começo do vídeo, isso vai me acompanhar pela vida inteira? Ou será que em algum momento eu consigo estacionar isso? Bom, antes de eu falar sobre isso, eu queria que você deixasse seu depoimento aí. Você tem compulsão alimentar? Você convive com isso? Você tem que lidar com isso na sua vida? E como que é, né? Como que são suas vitórias? Como são as derrotas, né? É uma batalha, né? Uma guerra intensa, né? Me fala se esse vídeo tá falando com você, se tá sendo legal, a gente tá se acolhendo aqui junto, né? Me dá um alô aqui para eu saber, curte esse vídeo, compartilha com alguma pessoa que também trava essa batalha aí, né? Bom, gente, sim, no meu caso, eu acredito dessa forma. Pode ser que um dia essa minha opinião vá mudar, mas hoje eu posso dizer para você, e eu digo pode ser que vá mudar, porque pode ser que a ciência avance, a neurociência principalmente, e a gente encontre maneiras de compreender melhor sobre isso. Mas hoje, como psicanalista, como pessoa que vive isso, eu vejo que, para mim,
eu tenho consciência de que, eventualmente, há ciclos da minha vida que ela vem mais forte e há ciclos da minha vida que eu nem lembro que existe a compulsão alimentar. Antes eu achava que não, não, ela vai ser extinta da minha vida como se tira uma verruga, mas infelizmente não consigo ver dessa forma. Eu vejo que, como eu fiquei muito tempo com peso controlado com a bariátrica, eu acredito, eu tava pensando assim, não, beleza, dá para viver de boa, mas agora entrando na fase da menopausa, eu vejo, e também eu tive que retirar um ovário, então eu percebi que é uma luta. É uma luta emocional também, porque a vida muda, né? Os filhos vão embora, aí tem um ficando adolescente, isso acontece na sua vida. A gente tem lutos na vida que acontece, pessoas vão embora da nossa vida, outras chegam. E tudo isso, esse emaranhado de emoções e de circunstâncias da vida, elas vão apertar gatilhos lá, né, da nossa infância. Nossa infância é a estrutura da vida adulta, né? Algumas estruturas a gente vai conseguir mudar, outras a gente vai enxergar de outro jeito, né? Mas a gente precisa seguir entendendo que nós temos uma estrutura e que se algo dentro dessa estrutura incomoda e precisa ser, eu vou falar assim, né, lidar com isso, é preciso, sabe, assumir, tipo, beleza, tenho compulsão alimentar, vamos seguir o baile e lidar com isso, ou não, né? Então, pensando sobre saúde, sobre vida, sobre a pergunta que tem me vindo assim, sabe, como eu quero envelhecer? Essa pergunta, ela fica, né, na minha cabeça. Lógico, assim, tem coisas que não dá para controlar no envelhecimento, né? Algumas coisas, mas outras a gente pode escolher dia a dia fazer melhor para que esse envelhecimento aconteça de uma forma tranquila, né? Então, a alimentação é uma delas, né? Porque a gente sabe hoje que a obesidade gera muitas doenças, né? Principalmente na fase da meia-idade e da velhice mesmo, né? Então, hoje eu tenho pensado desse jeito. Esse é o pensamento que eu encontrei para poder lidar melhor com isso. Então, quando eu tô naqueles dias de muita compulsão, que eu tô bem desregulada com algumas coisas, que eu sei, hoje eu já sei, eu estou desregulada, por isso que eu estou com muita vontade de comer chocolate, doce e tudo mais. Então, peraí, hoje eu me pergunto, peraí, o que tá me desregulando? Pera, onde tá? Onde tá o gatilho? Abandono, né? Porque no caso, como eu contei para vocês da minha experiência, era a sensação de abandono, a sensação. Claro que minha mãe não estava me abandonando, né, gente? Mas como criança você não tem essa noção. Então, abandono, vazio, tô com fome, tenho que me alimentar rápido. Isso trouxe gatilho para mim. Então, como que eu lido com isso? Pensando, pera, por que eu tô com isso? E descobri também, né, ao longo do tempo, que a compulsão alimentar, ela tem um ciclo também, né? Ela dura aí, alguns falam 5 minutos, outros estudos dizem 20 minutos, né? E ela, assim como o ciclo da crise de ansiedade, ela também, lógico, tá bem ligada a isso, mas ela tem um ciclo. Eu já descobri, já cheguei até a colocar no cronômetro mesmo, né? Que vai indo, indo, indo. E assim, gente, quem tem a compulsão alimentar sabe que ela tem um poder muito grande, ela é muito poderosa, né? Um desejo poderoso, né? Te move, você fica assim, ela te toma mesmo, né? Assim, não é muito legal falar isso, mas eu vou assumir aqui para vocês, eu não tenho, eu não vou mentir, eu sou terapeuta, sou psicanalista, eu atendo pessoas e sou ser humano também, né? Então ela te toma mesmo, e quando eu não entendia o que ela era, e quando eu era bem mais nova, se alguém me tirasse o que eu tava comendo ali na hora, meu Deus do céu, que raiva, que nervoso, que descontrole, né? Hoje não, sabendo que sim, eu estou num estado de compulsão alimentar, estou tomada por uma crise, estou inundada por hormônios, por enzimas, por, sabe, taquicardia, coração acelerado, seja o que for, o nome que tiver aí, mas algo que eu sei que é químico de mim, que é emocional, que aquilo me toma. Então eu preciso lidar com isso, porque eu preciso entender que isso pode me levar para uma situação de saúde ruim, para obesidade de novo,
né, pro diabetes, pro colesterol, seja o que for. E eu não quero isso. Então é uma escolha. Eu não quero. E eu luto com isso. Eu luto com a minha autossabotagem, porque é acompanhado de não querer fazer o exercício, acompanhado de não querer cuidar de outros aspectos da saúde. Então, no meu caso, o que me motiva, que me ajuda a vencer essa batalha, é esse pensamento. Aí você vai ver qual é o seu caso. Algumas pessoas vão vencer essa batalha porque têm filhos pequenos e temem, né? Ficar doente, por exemplo. Eu não sei qual vai ser o motivo que vai te levar, mas certamente existe algum motivo que vai te mover para isso. Se houve um motivo que te moveu para a compulsão, há um motivo que vai poder te ajudar a vencer essa batalha. E infelizmente, sim, é uma batalha para a vida. Mas dá para vencer ela e como, né? Então, primeiro, gente, sim, assistindo vídeos do YouTube de pessoas que falam sobre alimentação saudável, pessoas que fazem exercício, pessoas que venceram, né, os seus problemas. Legal, tem que assistir mesmo. E isso motiva mesmo. Assista, veja, né? Vai lá, se precisa faz uma consulta com uma nutricionista legal, que tem um testemunho da vida dela. E, gente, claro, terapia, precisa fazer a terapia. Por que que a compulsão tá me tomando desse jeito? Vá fazer uma terapia. Não precisa ser comigo, mas se você quiser, eu tô à sua disposição. Deixa o meu e-mail aqui, meu Instagram, e você me procura no direct e a gente conversa. Mas não importa com quem que você vai lidar com isso, né? A terapia é importante. Gente, outra coisa que é muito importante, que para mim, de verdade, traz muito resultado, e eu vivo isso, é a minha vida com Deus, o meu relacionamento com Deus. Eu falo com Jesus mesmo, falo, ó, Senhor, tô em crise, não tô dando conta, não tô conseguindo, tá difícil para mim. Eu choro lá nas minhas orações, eu leio a Bíblia e eu consigo entender que Jesus me entende, porque ele passou por coisas nessa terra e ele sabe. Então eu me sinto muito acolhida quando eu levo para ele essas minhas questões também. Uma outra coisa que é importante fazer é aprender a respirar, de verdade mesmo. Respirar fundo e se acalmar no diálogo interno, sabe? De falar assim, calma, calma. Olha, Dorcas, eu falando comigo e você falando com você. Olha, Dorcas, calma. Como se fosse uma outra pessoa mesmo, gente. Isso chama diálogo interno, gente. A gente precisa conversar com a gente, tá? Então, calma, Dorcas, calma. Respira. Você tá numa crise, calma, calma. Vai lá, bebe uma água. Eu já falei pra vocês aqui em outros vídeos, eu uso os cheirinhos, né? Laranja doce, lavanda, eu gosto muito. Melaleuca, eu gosto muito. Então, assim, peônia, eu falei pra vocês também que eu amo. Então, existem outros também. Tem gente que gosta de limão siciliano, não importa, gente. Uso o cheirinho. Pra mim, o cheirinho dá uma regulada, de verdade, o respirar. Esse diálogo interno de falar comigo, calma, calma, vai passar, relaxa, vai passar. Uma outra coisa que eu sei que tem pessoas que fazem, ela pega pra arrumar alguma coisa, organizar uma gaveta, organizar um guarda-roupa, e isso tira ela. Gente, tudo que te distrai daquilo, que tira você daquele foco, porque é um foco muito poderoso. E vai durar pouco, vai sair. Se você conseguir virar pro lado, sabe, mandar uma mensagem para alguém, olhar o problema de outro, você precisa sair, virar a página, arrasta para cima. Ai, mexi no meu óculos, gente. Arrasta para cima esse pensamento. É isso. É isso. E trabalhar na terapia, porque assim, para mim, de verdade, foi muito importante entender aonde estava isso. Porque quando eu tô nessas crises, eu falo até para mim assim, a minha professora nesse dia ela me ensinou isso. Um beijo, minha professora linda, Delavec, eu só lembro o sobrenome dela. Dulcineia, lembrei. Dulcineia, ó, beijo pra você. Ela me ensinou a falar pra mim, calma, hoje eu sou adulta, né? Eu faço isso com os meus pacientes hoje. Quem tem algumas situações parecidas com essa, a gente trabalha o perdão aos pais, sim, aquela coisa de falar, né, de chorar, de trazer aquela criança pra fora, né? Então assim,
Eu falo pra mim, calma, hoje você é adulta, você pode se alimentar na hora que você necessita. Calma, esse vazio é uma fantasia da sua mente, sua mente está pregando uma peça, né? Esse vazio interior, ele já vai ser preenchido. Calma, respira, faça as suas orações, fala para mim isso. Aí eu clamo mesmo, Jesus, gente, tô falando sério mesmo. Falo, Jesus, vem agora, Espírito Santo, me ajuda, me enche, né? E eu sempre procuro pensar, peraí, o que foi que acionou? O que foi? Quantas vezes e essa pergunta você tem que fazer mesmo, para o seu inconsciente trazer mesmo para você. O que está acionando esse gatilho? Por quê? Foi uma amiga que não me respondeu a mensagem? Foi alguém que falou para mim, preciso falar com você depois. Depois eu te ligo, tá? Que eu preciso falar uma coisa com você. Desregula. Calma. Se fosse uma coisa urgente, ela ia falar agora. Calma. Se fosse uma coisa assim, assado, não ia esperar para amanhã ou depois. Calma. Pode ser que ela esteja realmente na intenção de te desregular. E é verdade, gente. Vamos falar a verdade aqui. Vamos assumir, hein? Me diz, esse vídeo foi legal para você? Gente, me ajude, compartilhe com as pessoas pra gente ter mais papos legais, assim, terapêuticos, tá bom? Me conta nos comentários o que você mais gostou, me deixa saber, e também o que você não gostou, tá? Com respeito, hein, galera? Por favor, tá? Mas é isso aí, eu tô adorando fazer esses vídeos pra vocês, tá? E eu espero que também de alguma maneira esteja te abençoando. Desejo que Deus te abençoe, que Deus também te dê estratégias como Ele tem dado para mim, né? E que você encontre conforto, né, no seu relacionamento com Deus. Porque há sim uma saída, sabe? Todo ser humano vai ter um vazio, mas esse vazio, ele pode ser preenchido, ele pode ser amenizado. E isso vai acontecer na sua vida enquanto você existir, né? Somos humanos, né? Corpo, alma e espírito, né? É isso aí. Gente, olha, eu espero que você fique bem. Diálogo interno, respirar, terapia, conversar com Deus, né? Alimentação saudável, vídeos que te levem para cima, né? Histórias, depoimentos. É isso, tá? Fica com Deus, Deus te abençoe. Ai, que legal estar aqui com você. Beijo, até mais.